Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia seguindo o autor e consumador da nossa fé, aquele que tudo opera e executa, anunciando a verdade, da qual a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, da onde a fé tem que ser participante do início ao fim. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele aonde por ele e para ele são todas as coisas, aquilo que tudo se formou para ele mesmo, aquilo que tudo o que foi dito nos Salmos, pelos profetas, na lei de Moisés, foi dito a seu respeito, e quando pregado ali no madeiro, foi como ele disse: está consumado. Tudo se cumpriu, do qual somos ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade tanto na defesa como no ataque, anunciando a verdade que é viva e eficaz, e sábio é aquele que aceita essas verdades, porque a verdade é como luz e as trevas como ignorância. Aonde chega a luz, a ignorância vai embora. Se persevera segundo a verdade, segundo o Espírito reto e inabalável, do qual se alcança a reverência diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Devemos louvar e adorar com o coração, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. E segundo aquele que alcança a libertação, a cura, que bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, e uma multidão de pecados lhe são apagados, assim como ele recebeu o favor imerecido, o amor, da qual nos constrange, ele nos amou primeiro, e mesmo não sendo merecedores, assim ele nos redime dos maus caminhos, dos pecados, e não retrocedemos. Por amor ao próximo anunciamos essa verdade, para que venham se arrepender dos seus maus caminhos, da qual ele disse: nem eu vos condeno, mas por esta palavra que vos tenho proclamado nos últimos tempos, já estáis condenados se não forem obedientes, segundo aquele que ele nos ensina a manter nesta obediência, porque ele é o elo da perfeição, ele é aquele que obedeceu ao Pai, do qual ele disse: se eu não tivesse vindo à semelhança do homem demonstrado que foi possível, não teria ninguém como culpado, mas como ele veio e mostrou que é possível, assim como nós perseveramos e mostramos que é possível, isto nos é imputado como justiça, assim como a palavra nos fala de Noé, que por perseverar na obra, da qual acompanhará a nossa alma a obra e a fé que caminham lado a lado, ele, juntamente com mais 7 que creram, do qual se confessa como único e suficiente Salvador de nossas vidas de boca, mas tem que crer de coração, aonde as obras aperfeiçoam a nossa fé, da qual Noé, por obedecer ali as medidas e a construção da arca juntamente com mais 7, a sua fé lhe foi aperfeiçoada e isso lhe foi imputado como justiça, do qual a palavra diz que ali entre ele e aqueles que perseveraram na justiça, foi como um perfume, um aroma agradável. Mas para aqueles do qual isso lhe foi imputado como justiça, e aqueles que estiveram segundo a injustiça, foi como cheiro de morte, porque ninguém ali se salvou. Mas quem poderá compreender estas palavras nos últimos tempos? A Bíblia diz que somente os sábios iriam compreender, porque muitos que seguem segundo o entendimento de próprios olhos e não se desviam do mal, e por perseverarem segundo a injustiça, estão a perecer. Mas todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos, o confessar como único e suficiente Salvador de suas vidas e perseverar segundo obras de justiça e fé, que são participantes do início ao fim, alcançará vida com abundância, tanto nesta vida como na vida vindoura, aqueles que vencerão a segunda morte, da qual, através daquela única oblação, onde o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo, ele
assim como Deus o ressuscitou ao terceiro dia e ele fez as suas aparições há cerca de 40 dias, ele é aquele que nos ressuscitará no último dia, do qual o Pai não julga, mas ele concedeu ao Filho o julgamento. E ele é juiz de vivos e de mortos, e ele em mais um dia está a julgar a cada um segundo as suas próprias atitudes, aonde cabe a cada um, enquanto estiver com pneuma ou fôlego de vida, se arrepender e perseverar nas obras de justiça. Porque depois que ele retira o pneuma ou fôlego de vida, já não há esperança, porque ao homem foi ordenado viver somente uma vez, e o espírito volta para Deus e já não há mais esperança a não ser aguardar o julgamento, da qual a Bíblia fala da segunda morte. Uns será para a vergonha e outros para aquilo que ele nos compartilha e é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Por isso, em mais um dia, estejais com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós e nos capacita dia após dia a anunciar a verdade, a perseverar com as atitudes que agradam a ele, aonde ele diz que muitos são os que louvam e adoram somente com mover de lábios, e o coração está distante, assim como Isaías profetizou a respeito daquele povo. Assim, nos dias atuais, por conta do amor resfriar, já não se opera os dons irrevogáveis segundo o amor, e acaba tendo a morte daquilo que antes conduzia segundo o amor, mas se agora está na infidelidade, ele continua sendo fiel e julgando com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercendo o direito. Por isso perseverai segundo a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela esteja convosco assim como está no meio de nós.